sobre o sentimento de medo da morte. Então, a gente precisa entender o que é realmente o medo. Então a gente fala assim, às vezes o cara acha que ele tem medo de morrer. Mas o medo que você tem de morrer, por exemplo, você vai atravessar a rua e vem um cara louco em alta velocidade, às vezes é o mesmo medo que você sente quando você vai falar em público, por exemplo, para uma plateia de, sei lá, 5.000 pessoas. Ou você vai cantar na frente de 500 pessoas. Ou você vai fazer uma apresentação. E por que esse medo? Sendo que se você falar ali em público, você não vai morrer. Mas é o mesmo medo que você sente. Porque quando você fala em público, você pode fracassar. Você pode ser incompetente. Pode ser que não dê certo. Pode ser que você saia mal. E quando você se sai mal, você deixa de ser incluso. Você deixa de pertencer àquele grupo. Você se sente abandonado, excluído. E ser abandonado ou excluído, na nossa cabeça, é como morrer. Por quê? Porque na época antiga, quando a gente vivia em bando, igual animais, né? O homem vivia ainda em grupos nômades que iam saindo de lugar em lugar. Você ser excluído do grupo significava morte, porque você só conseguia sobreviver com o grupo. Se você fosse deixado para trás pelo grupo, você estava sujeito às intempéries, para caçar sozinho você não conseguia, fugir de animais selvagens você não conseguia. Então você ser excluído do grupo significava que você estava fadado a morrer. Inevitavelmente você morria. E mesmo em dias atuais, se você pegar um bebê humano, vamos supor que o bebê humano ele é excluído, abandonado pelos pais. Um bebê humano não aguenta mais do que 24 horas excluído dessa forma. Morre. Então a gente tem na nossa cabeça que a exclusão do grupo social, da sociedade, nos faz morrer. E tem lógica isso. E se você assistir algum filme, principalmente os filmes norte-americanos bobocas que passavam, o grande propósito do filme era o seguinte: mostrava um menino gordinho que era excluído na escola, era excluído pelos amigos, a família também sofria bullying, ou uma menina de óculos, quietinha e tímida. E aí o que acontecia? Essa pessoa era excluída, até que ela ia ficando cada vez mais ela ia se sentindo excluída. Isso daí aproxima ela do medo da morte. Porque uma pessoa que não está na sociedade está fadada a morrer. Então, aí o que acontecia? Vinha essa raiva para dentro da pessoa e a pessoa explodia, soltava uma bomba na escola, sei lá. Então a gente tem que ver muito na nossa cabeça isso. O medo que a gente tem, no fundo, é o medo da morte. Então quando você não consegue fazer uma atividade que você tem que fazer, o medo que você tem é o medo do fracasso. O medo de falar com as pessoas é o medo do fracasso. Então você vai, quando você tem certeza que aquele campo lá é o que você conhece, quando você tem certeza da reação das outras pessoas, quando você tem certeza que você vai ser aceito pelo grupo. Então você até coloca máscara e se fantasia porque você quer ser aceito pelo grupo, porque você tem medo de morrer no final. Medo de morrer, na verdade, é um medo que a gente tem de fracassar em alguma coisa que você for fazer, ser incompetente, o grupo não aceitar aquilo, não entender aquilo, ou o grupo achar que você não é bom o suficiente e te excluir. E a exclusão significa a morte social, que é a morte simbólica, né? E se você for ver ao pé da letra, a pessoa acaba sendo excluída mesmo. E você nunca foi numa casa de alguém que tem aquele tiozinho que fica lá no quarto, nem sai, fica lá como se ele fosse um bobo? Não é um bobo, é que ele foi excluído. Em algum ponto da vida ele teve essa exposição ao grupo, o grupo negou ele. Não, esse cara não é do nosso grupo.
esse cara tá por fora, esse cara não sabe. E excluíram ele, fizeram um monte de humilhação em cima dele e o cara saiu do grupo. Então ele não vive mais na sociedade, nessa tribo. Por isso que todo mundo fala assim, vai procurar sua turma, vai procurar sua tribo. Porque se você estiver na sua tribo, se você estiver no seu grupo, onde as pessoas te entendem e aceitam aquilo que você faz, então você não vai ser excluído, você vai fazer parte da força, porque unidos nós somos mais fortes. Então você vai ter resistência para conseguir sobreviver à intempérie, sobreviver ao que o ambiente hostil, porque a vida é hostil, a vida é cruel, a vida bate. E se você estiver em um grupo, a vida bate, mas você consegue se levantar, porque o grupo te fortalece. Agora, se você estiver sozinho, é muito mais doído, é muito mais dolorido. E esse é o medo que a gente tem, o medo da morte, que na verdade é o medo de ser excluído, de perder a tua identidade. Você perdendo a tua identidade, o grupo não te reconhece mais como membro do grupo. E isso faz você acabar sofrendo e faz a gente morrer.